são as informações poderosas que você precisa saber se você quer que o seu alongamento tenha alta fixação na unha e não descolhe por nada? Bom, gente, preparação das unhas, né? Essa é uma parte muito importante que muitas pessoas negligenciam. Então, às vezes está acontecendo problemas com você que você não está identificando, não está conseguindo consertar, e é na preparação que a maioria desses problemas acontecem, tá? A preparação, ela é a base de todo o alongamento. Por quê? Se você fizer um alongamento muito bonito, perfeito, um ponto de tensão perfeito, não vai adiantar nada se você não fizer uma boa preparação. Pra gente fazer uma boa preparação, a gente precisa conhecer principalmente duas coisas. Primeiro, a unha natural, como ela funciona, o que acontece com ela ali que pode atrapalhar na nossa preparação. E segundo, o gel, tá? A gente precisa conhecer bem esses dois fatores para fazer uma boa preparação. Então vamos lá. A unha natural, ela tem algumas químicas nela, ela não é feita só de algo, por exemplo, queratina, né? Na unha natural, a gente contém óleo e contém água, tá? Não vou abranger outras químicas aqui que não é interessante pra gente. Esses dois elementos, óleo e água, atrapalham a fixação do alongamento, tá? A unha contém água naturalmente, quando a gente mexe com a água, a unha é porosa, então ela absorve mais água ainda, depois ela elimina essa água, né? Mas a água na unha pode atrapalhar na nossa preparação. Por isso que a gente precisa remover, mesmo que temporariamente, essa água ali da unha, tá? E o óleo é a mesma coisa, se você olhar na sua unha natural, ela tem uma camada brilhosa, né? Então é uma quantidade de óleo que o corpo mesmo manda para a proteção dessa unha. Então esse óleo ali, ele vai atrapalhar na nossa fixação, tá? Então o que a gente precisa fazer para que o nosso alongamento dure na unha natural? Nós temos que usar alguns produtos que vão nos auxiliar nessa parte, tá? Primeiro produto que a gente vai utilizar, higienizador, tá? Esse é o primeiro produto. Por que a gente usa o higienizador? Ele vai remover as bactérias que tem na mão, né? Ele é um antibactericida, então ele vai auxiliar ali na limpeza, vai deixar aquela unha, aquela pele preparada para isso, como por exemplo, né? Quando a gente vai no hospital tomar uma injeção, a enfermeira primeiro limpa a parte que ela vai aplicar e depois ela fura, né? Então a mesma coisa no nosso caso. A gente vai mexer com broca, às vezes vai afetar a cutícula ali da cliente, pode acontecer de fazer um bife, né? E é importante essa parte ali estar higienizada. Então a gente higieniza as unhas e a mão da cliente, tá? Com foco nas unhas, é claro. O higienizador, ele é um pré-desidratador, tá? Ele contém álcool, que vai ajudar na higienização, tá? Tudo que contém álcool ajuda na higienização, então ele contém uma porcentagem de álcool isopropílico e ele vai ajudar na higienização, fazendo com que também ele já resseque essa unha, então já vai dar uma pré-desidratada que a gente fala. Qual que é o segundo passo que a gente tem que fazer para ter uma boa preparação? Depois que a gente higienizou e retirou o excesso de cutícula, a gente vai retirar o excesso de oleosidade da unha. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar minha lixa e vou causar ranhuras naquela unha, vou remover aquela oleosidade. Lembrando que não é remover as camadas de unha da cliente, tá? Porque isso vai dar o efeito contrário. A gente vai deixar aquela superfície frágil e o alongamento não vai aderir. Então a gente vai só mesmo retirar o brilho da unha, tá? Com o auxílio da nossa lixa. Depois de a gente fazer isso, a gente vai tirar aquele pozinho que sai, né, naturalmente, e vai aplicar o desidratador. Estamos falando aqui de produtos, tá? Por isso que eu tô listando assim. Então o que o desidratador vai fazer? O nome já diz, ele vai desidratar aquela superfície da unha. Muito cuidado, tá? Porque às vezes quando a gente fala de desidratar, as clientes ficam preocupadas. E às vezes até mesmo você que está iniciando pode ficar preocupada. Ah, vou desidratar a unha da cliente, vai deixar a unha dela extremamente ressecada, sem água ela vai ficar quebradiça. Então por isso que é importante usar produtos de qualidade que tenham sido testados, né? Produtos registrados na Anvisa, que vão fazer essa função na quantidade certa. Então você não vai precisar se preocupar com isso, tá? Depois que a gente fez esses dois passos, a gente vai fazer mais alguma coisa, tá? Que é aplicar o
primer. Sem esses 3 passos aqui, a gente não consegue uma boa preparação, tá? Precisa ter esses 3 produtos: higienizador, desidratador, primer. E é aqui que muitas pessoas pecam. Por que muitas pessoas pecam? Porque existem 2 tipos de primer. Existe o primer sem ácido e existe o primer com ácido. E agora, qual que eu vou usar? Primeiramente, a gente tem que entender como esses dois funcionam. O primer sem ácido, ele é como se fosse uma fita dupla face. Então, ele vai colar na unha e vai fazer com que o gel cole nele. Por isso que a gente diz que ele funciona como uma fita dupla face. Então, você precisa lembrar de como a gente utiliza uma fita dupla face. Aí fica muito fácil. Por exemplo, se eu tenho uma parede que é úmida, que ela tem infiltração, que ela constantemente tem água, por exemplo. Se eu colar um quadro nessa parede com fita dupla face, o que vai acontecer dentro de alguns dias? Esse quadro vai descolar. Por quê? Porque a fita dupla face, ela não fica em superfícies úmidas, né? O primer sem ácido, a gente pode dizer que é a mesma coisa. Se eu passar na unha de uma cliente, por mais que eu tenha feito esses 2 passos, tá? Se eu passar na unha de uma cliente que tem a unha constantemente molhada, né, devido a ficar roendo, que tem a unha frágil, né, uma unha já é uma unha mais fraca, uma unha que é extremamente oleosa, vai ficar meu alongamento? Dificilmente, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Nesses casos, a gente utiliza o primer com ácido. Por quê? Porque esse primer, dá pra dizer que ele é um primer mais forte, tá? Então, ele vai se sair melhor nesses tipos de unha, vai ter uma aderência melhor. Então, o primer sem ácido, ele é como uma fita dupla face. E outra característica dele é que ele é um primer melado. Então, o que acontece? Quando você passa ele na unha, ele não vai secar. Pode esperar o resto da vida que ele não vai secar, porque ele é melado. Então, você vai passar na unha da sua cliente e vai perceber que ela vai ficar meio que assim com aspecto molhadinho. Na verdade, ela não está molhada, porque o primer está melado para que o gel cole nele, tá? Então, esse primer, ele não seca ou não precisa secar, tá? Isso é importante saber. Já o primer com ácido, ele é molhado. Então, quando você passar na unha da cliente, vai ficar com aspecto de molhado, até mesmo um pouco parecido com esse. Só que, se você não esperar esse secar, a sua unha vai descolar inteirinha. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito nesse aspecto, tá? Então, esse primer, ele precisa secar, tá? Então, esse não seca e esse precisa secar. É muito importante a gente saber isso aqui, por quê? Porque às vezes a sua unha está descolando e é por você saber essas informações tão importantes, tá? Então, se você quer uma unha resistente, que fique, um alongamento que fique fixado na unha, tem que saber esses passos, tá? Você tem que saber como funciona cada produto. Eu não vou entrar aqui a fundo na química deles, como eles reagem, como eles são, o que eles fazem a fundo, porque isso é um assunto bem complexo, tá? Então, o que você precisa saber é isso. Esse não seca, funciona como uma fita dupla face. E esse precisa secar, tá? É importante. Tem linhas que você vai utilizar 2 primers, tá? Mas, Bruna, precisa usar 2 primers? Não. Mas tem linhas que desenvolvem os produtos para serem usados um com o outro, tá? Então, por exemplo, a Nails 21 é um exemplo, tá? Ela tem o higienizador, tem o desidratador, tem o primer com ácido e o promotor, que eles falam que tem que ser usado juntos. Então, na mesma cliente, eu vou higienizar, eu vou desidratar, eu vou passar o primer com ácido, esperar ele secar e passar o promotor, tá? Por isso que é importante você conhecer cada linha que você trabalha. Por isso é importante você usar produtos com registro na Anvisa, que a empresa se preocupa com a segurança, com as informações. Por quê? Se as empresas não te dizem essas informações, como é que você vai saber? Aí, às vezes, você vai usar a linha da Nails 21, vai usar só, sei lá, o higienizador e o desidratador e vai pensar que tá tudo bem. E aí a unha descola e você não vai saber por quê, tá? Por isso também é importante você conhecer a linha que você trabalha, tá?
Isso é algo que dificulta a vida da nail designer também, porque cada empresa coloca o nome que quer em cada produto. Então, não é toda empresa que vai chamar primer com ácido, por exemplo. A Nails 21 ela fala primer com ácido. A Cutio tem o X-Strain, que seria o primer com ácido deles, tá? Por exemplo, o primer sem ácido da Cutio é o Fuse, não vai falar primer sem ácido, tá? Por isso que você tem que ler as letras miúdas, a descrição do produto, porque às vezes lá vai falar base preparatória com ácido, base preparatória sem ácido, tá? Outra coisa importante, esse primer ele não pode ser, em hipótese alguma, encostado na cutícula, tá? Porque devido ao seu grande pH de ácido, ele é altamente alérgico. Mesmo que esse produto seja registrado na Anvisa, se você ficar encostando na sua cliente, ela vai desenvolver uma alergia, tá? E vai ter problema com o produto. Ah, e o primer sem ácido, eu posso encostar? Você tem que se lembrar que ele tem esse nome, primer sem ácido, porém ele contém ácido, tá? Ele contém ácido em uma baixa concentração, por isso ele é chamado primer sem ácido. Mas é bom você evitar o contato dele também com a cutícula, tá? É bom você usar esses produtos na lâmina ungueal, na lâmina da unha da cliente. Assim você vai ter uma segurança. Essas são as informações poderosas que você precisa saber se você quer que o seu alongamento tenha alta fixação na unha e não descolhe por nada. E aí, você já sabia dessas informações? Se você tem problema com descolamento e infiltrações e eu te ajudei com esse vídeo, já deixa o seu like e comenta pra mim aqui embaixo, tá bom? Não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!